Bem, irmãos, vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a exortação, né? Que também tem o título de animar uns aos outros, né? É essa a ideia da exortação. Vamos orar, depois daremos início. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos te louvar, e pedimos agora, Senhor, pela meditação em Tua Santa Palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais, e assim possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, esse tema é muito importante, né? Como todos os outros da Bíblia também, lógico. Mas esse tema é bem importante a gente estudar por conta do entendimento errado que às vezes temos da palavra exortação, né? Que na verdade é uma animação, nós temos que animar uns aos outros. E animar não é no sentido liberal da palavra, né? Tem que estar buscando programações na igreja que traga aquela falsa alegria para os irmãos, né? Algo superficial. Mas é, na verdade, animar os irmãos na palavra, fazer com que cada um de nós possamos nos animar uns aos outros na palavra. Exortar é você animar o irmão a voltar para a palavra de Deus, a viver de acordo com a palavra do Senhor. Esse é o sentido realmente da palavra exortar, né? É nós nos animarmos, nós invocarmos, chamarmos a pessoa, confortar a pessoa na palavra de Deus. Não é com a psicologia moderna, não é com o achismo, não é o que nós achamos, mas aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Domingo passado nós estudamos sobre o caráter da exortação. Hoje nós vamos estudar sobre o motivo da exortação, certo? Vamos ler o nosso versículo base para esse estudo. Está em Hebreus, capítulo 3, verso 13. Hebreus 3 e 13, que é o nosso versículo chave aí para esse estudo, né, desse tema da exortação. Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Né? Deus abençoe a sua santa palavra. Então, esse é o conselho que Deus dá para o seu povo, né? Exortai-vos mutuamente cada dia. Né? Não é que a gente deve estar procurando defeito nos irmãos, algum problema, algum pecado na vida dos outros, para estar exortando, que não, tem que exortar todo dia. Não, a cada dia que houver a necessidade de exortação, nós temos que estar exortando uns aos outros, para que nós possamos realmente crescer nessa graça e nesse conhecimento do Senhor Jesus. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses contém 4 capítulos que são doutrinários, mas que ao mesmo tempo são exortativos. Paulo exorta os crentes quanto ao perigo da preocupação com a religião e não com Cristo, como nas igrejas da Galácia. Em Colossos, o legalismo tomava o lugar de uma simples fé em Cristo. Então, nós temos que ter um cuidado para não ser levado para o outro extremo, né? Não podemos nem ser liberais e nem legalistas. Não podemos exigir das pessoas aquilo que nós não fazemos, senão nós vamos estar sendo hipócritas. E também não podemos exigir das pessoas aquilo que nós não buscamos fazer. Nós temos que estudar a Bíblia, aprender primeiro para nós, buscar cumprir a palavra de Deus, para que nós possamos, na verdade, não é exigir, né? Essa não é a palavra correta. Eu não posso exigir do meu irmão nada, na verdade, né? Eu posso aconselhá-lo, exortá-lo, né? Voltar ele para a Bíblia, mostrar a Bíblia a ele. Olha, irmão, a Bíblia fala isso. Eu não posso exigir, na verdade, eu usei a palavra errada, né? Não posso exigir do meu irmão alguma coisa, até porque ele não é meu, né? Vocês não são meus, então não posso exigir nada de vocês. O que eu posso fazer é mostrar a Bíblia
e exortar, né? Chamar os irmãos para as Escrituras. Assim como os irmãos podem fazer também comigo. Se eu estiver andando fora das Escrituras, os irmãos também podem me exortar, certo? Não é só o pastor que exorta as ovelhas, não. Né? No rebanho de Deus é diferente. As ovelhas também podem exortar o pastor. Se o pastor estiver errado, os irmãos podem chegar biblicamente e mostrar, irmão, na Bíblia fala isso, isso e isso. Agora não chegue para mim, né? E diga assim, irmão, você não pode fazer isso não, porque eu vi lá no TikTok que não é assim. Aí é complicado, né? Porque se você não provar biblicamente que eu estou errado, eu jamais vou aceitar, né? Jamais vou aceitar. Porque o achismo, as leis do mundo, irmão, porque na lei penal diz isso, você está errado. O problema da lei que fez contrário à palavra de Deus, né? O problema não é meu. Eles vão prestar conta com Deus por criar uma lei contrária à palavra de Deus. Né? E eu vou prestar conta com Deus por obedecer a Deus. Né? Não estou dizendo que eu sou 100% e cumpro a palavra de Deus em tudo, não, viu, irmãos? Eu estou dizendo que eu vivo nessa busca constante. Observar as Escrituras e ter o cuidado para não andar fora. Né? Tenho o cuidado e pedindo a Deus sabedoria para andar nos caminhos do Senhor. Não é fácil, né? Nós somos tentados a cada dia a não fazer a vontade de Deus, porque é muito mais fácil não fazer, né? É muito mais fácil fazer o que a multidão faz, o que todo mundo faz. Mas, quando você vai exortar um crente, você tem que chegar com a Bíblia. Né? Mostra a Bíblia e diz o que é que a Bíblia fala a respeito daquilo e exorta, né? Seja um pastor, seja um missionário, seja quem for, né? Se é da família de Deus, são irmãos e precisam se exortar mutuamente, cada dia. É assim que nós devemos viver. Então, temos que ter cuidado para não estarmos supervalorizando a religiosidade e deixando a fé de lado, né? Vivendo só naquelas cerimônias religiosas, só naquele legalismo de dizer, não, porque a igreja não deixa eu fazer isso. Né? Tem pessoas que às vezes usam esse, não, por que você não faz? Não, porque o pastor não deixa, né? Ele não faz, não, porque a igreja não pode, lá na igreja eu não posso fazer isso. Não é a igreja, não é o pastor, irmãos. É a Bíblia. Nós temos que basear a nossa vida, nosso comportamento na Bíblia. Não é o que o pastor diz ou deixa de dizer, ou o que a igreja acha bom ou não acha. É o que a Bíblia ensina. E nós, como crentes, devemos ter isso bem fixo na nossa mente, bem vivo, para a gente não ficar sendo tropeço para os outros. Porque se eu falo isso, as pessoas, rapaz, tem medo do pastor. O crente não faz isso porque o pastor não deixa, então tem medo do pastor. Aí vai aparecer para a sociedade, irmãos, que o pastor, ele manipula as ovelhas. Ele manipula as pessoas e não é assim que deve transparecer para as pessoas. Porque, na verdade, não é assim. Não é isso que eu ensino aqui. Né? Eu mando em vocês, vocês têm que fazer tudo o que eu quero. Eu não sou Deus, nem sou senhor de vocês, não comprei ninguém como escravo aqui. Né? Então, vocês têm que fazer o que a Bíblia manda. Eu aqui sou só o intermediador, né? De mostrar o conhecimento bíblico para vocês. E aí vocês obedecerem a Deus. Não é a mim que vocês devem respeito e nem obediência. É a Deus, certo? É assim como o casamento. O marido não deve cobrar da esposa obediência a ele. Sabe disso? As pessoas às vezes confundem, né? Dizem, a mulher tem que ser submissa, então a mulher tem que obedecer o marido. Não. Ela tem que obedecer a Deus. Então é isso que o marido tem que fazer. É ajudar a esposa dele a obedecer a Deus. Porque se ela obedecer a Deus, o casamento vai bem. Né? Agora, enquanto a gente ficar querendo que a esposa obedeça a nós, esquecer que ela deve obediência a Deus, a gente vai ter problema. Porque se a mulher não obedece a Deus, que criou e salvou, vai obedecer um mero mortal, né? Não faz sentido. Então, o papel do marido, um deles é esse, né? Voltar a esposa para Deus a todo tempo. Olha o que a Bíblia diz, né? Olha o que a Bíblia diz. Não é o que eu digo, o que eu acho ou o que eu penso, mas o que a Bíblia diz. Então, muito cuidado, né? Com essa religiosidade, está só focado na religião e esquecer realmente o que verdadeiramente importa, que é a nossa vida com Deus. É a nossa espiritualidade, a nossa fé. Colossenses 2,16 vai dizer, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados.
né, as pessoas, e tem aí, né, uma religião, que eu não vou dizer o nome, para ninguém ficar sabendo qual é, né? Que tem um negócio de guardar o sábado e julga os outros que não guardam o sábado. E eu não estou julgando eles, certo? Cada um tem a sua consciência diante de Deus e vai prestar conta diante de Deus por aquilo que acredita, certo? Mas a Bíblia diz, ninguém vos julgue por causa disso, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, certo? O corpo é de Cristo. Então nós somos de Cristo e não da religião. Deu para entender de forma resumida? É isso que Paulo está querendo passar. Isso aqui é coisa da religiosidade. Ah, pode comer carne de porco? Não pode. E aí? Né? Tem gente que não quer sentir nenhum cheiro, né? Não pode, não pode. Ah, porque essa bebida não pode, porque isso aqui não pode, né? Não estou dizendo que você não beber cerveja, cachaça e vinho, não, viu? Estou dizendo isso, não. Mas tem algumas coisas aí, né? Ou dia de festa, porque essa festa é isso, aquilo, outro, ou lua nova, ou sábado. Isso, cuidado com a religião. Cuidado. Porque todas essas coisas que aconteceram no passado aí, ele diz, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Que é a revelação do Senhor Jesus Cristo e a salvação para o povo. Certo? São sombras, foram sombras. Hoje não precisa mais nem dessas sombras, né? Porque Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou. Então, não precisa mais dessas sombras, porque nós já vimos o real, né? O próprio Cristo, no sentido de que ele já veio, já fez a sua obra nessa terra. Então nós somos de Cristo, nós devemos prestar conta com o Senhor Jesus Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Um árbitro é um juiz, não é? Então ninguém é juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum, na sua mente carnal. Aquelas pessoas, eu vi, né? Já ouviram alguma igreja fazendo isso? Eu tive uma visão e Deus me falou isso, Deus falou comigo. Dá vontade de perguntar assim, você está vivo ainda? Não aconteceu nada, não mudou nada em você? Não, irmão, foi algo sobrenatural. Né? Esse sobrenatural aí está muito carnal. Porque as pessoas que tiveram um encontro com Deus, eles não ficaram mais a mesma pessoa. Paulo ficou cego 3 dias, viveu com um espinho na carne o resto da vida. Isaías se jogou no chão, ai de mim, né? Como se estivesse prostrado ali morto. Né? Moisés voltou com o rosto resplandecendo, que as pessoas percebiam de longe aquela mudança que houve nele depois do encontro com Deus. Né? Então, não tem como, irmãos, a pessoa ter um encontro com Deus, falar com Deus e voltar do mesmo jeito. Algo tem que ter mudado na vida dele. Não pode ser a mesma pessoa. Porque nós não vemos isso na história bíblica. Todos aqueles que se encontraram com Deus, né, tiveram uma visão de Deus no Antigo Testamento, ou Paulo, que eu citei no Novo Testamento, não ficaram mais a mesma pessoa, não foram mais os mesmos. Está mais parecido, né, com algo carnal. O que ele diz? Ser juiz, julgar os outros. Eu vou mexer, né? Nós temos na escola dominical, né? Eu vou falar. Você não fala em línguas, então você não tem o Espírito Santo. Um árbitro, não é não? Está julgando que o outro não tem o Espírito Santo porque ele não fala em línguas. Mas que línguas são essas? Vai perguntar que às vezes nem ele mesmo sabe. O que é que eles dizem? Eles racharacanta, balacanta, não sei das quantas, né? Está dizendo o quê? Mas julga os outros, né? Não se faça árbitro, juiz contra vós outros. Tem pessoas que criticam os conservadores, né? Que dizem, a igreja de vocês é muito morta. Não fala nem língua, lá não desce fogo, não. Né? Julgando, irmãos. Eu não estou julgando eles, né? Não estou julgando. Irmão, você está fazendo a mesma coisa? Não estou. Estou relatando fatos de que esses nos criticam porque nós não cremos nisso. Porque a Bíblia não fala que a gente tem que estar falando em língua, né? Um balbúcio que ninguém entende o que é. Se eu fosse passar o tempo todo aqui falando com vocês,
Vocês iam sair, rapaz, a igreja ali está até doido, né? Ninguém entende nada, fica só budejando. Se eu falasse aqui em inglês, num idioma, a maioria não entenderia nada. No idioma. Vou falar em inglês, né? A maioria não entenderia. My English not very good. E aí? Vocês entenderam? Meu inglês não é muito bom. Foi o que eu disse em inglês. My English, meu inglês, not very good. Não é muito bom. Que foi a frase que eu aprendi quando eu for falar com alguém que fala inglês, né? My English not very good. Se eu falasse em inglês, a maioria não entenderia, né? Imagine se eu falar né? Um idioma que não existe. Mas as pessoas nos julgam, porque nós não falamos esse idioma que não existe. Né? As pessoas nos julgam. A Bíblia está advertindo, não se faça, cuidado com a religiosidade. Que a igreja fulano de tal faz isso, então, mas espera aí, a Bíblia está dizendo para você fazer isso? É isso que Deus está nos advertindo. Então é para isso que serve a exortação, irmãos. É chamar para as Escrituras, mostrar o que a Bíblia nos ensina. Não é porque, não, mas as igrejas que faz isso, irmão, estão assim, lotadas, tá. Na Bíblia, onde é que tem dizendo que eu tenho que fazer? Se a Bíblia não diz para eu fazer, irmão, não é um mandamento. Quem quiser fazer, faça. Mas se não é um mandamento que Deus diz, faça isso, eu vou fazer para quê? Certo? E ainda mais quando Deus proíbe fazer, né? Ainda é pior. Né? Deus proíbe fazer e a gente ainda faz. Aí é que não pode. Então é para isso que serve a exortação. É o motivo da exortação, né? Qual o motivo da exortação? É voltar as pessoas para Deus. De forma bem resumida. O motivo da exortação? Exaltar o senhorio de Cristo. Ou seja, voltar as pessoas para enxergar Jesus como Senhor de todas as coisas. Ele é quem manda. Ele não é o Senhor? Então o Senhor é aquele que manda. A exortação é para isso que serve. Eu vou exortar a pessoa para que ela entenda que Jesus é o Senhor, Ele é quem manda. Então eu tenho que fazer o que está escrito na sua palavra. Não é o que igreja A, B ou C faz. Não, irmão, eles fazem lá e deu certo, cresceu foi muito. Quem conhece os corações daquelas pessoas? Quem sabe se é 100% trigo? Não estou dizendo que aqui é, viu? Não estou dizendo. Mas quem garante que é lá? Vamos ter uma igreja que tem esse nome, vocês sabiam, né? 100% trigo. Aí eu fico às vezes me perguntando, quando eu vejo, né? Será que essa igreja é de Deus, né? Não estou julgando, viu? Não estou julgando. É só para ficar assim, para você ver a que ponto as pessoas chegam de querer fazer a sua vontade, de se apresentar como alguém bom, que esquece dos princípios bíblicos. Porque a Bíblia diz que não existe essa igreja 100% trigo. Tem o joio no meio do trigo. Mas aí a pessoa abre uma igreja e vai na contramão da Bíblia. Não, tem aqui nós podemos ser 100% trigo, sem joio. Aonde, irmãos? A Bíblia não diz isso. É isso que nós estamos aprendendo. Cuidado com essa religiosidade. Essas coisas aí, ó, de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, tal. Cuidado. Ninguém deve estar julgando os outros. Porque eu sou uma pessoa humilde, mas fulano de tal faz isso, aquilo, outro. Eu sou humilde, ninguém olha para mim e fica julgando as pessoas, né? Cuidado para não julgar as pessoas, certo? Cuidado. O que eu gosto sempre de alertar os irmãos é: faça a sua parte. Faça a sua parte. Esqueça do outro no sentido de julgar. Você pode lembrar do outro para exortar, ou seja, ajudar. Mas você está lembrando do outro para julgar. Rapaz, um evento daquele, como é que pode? Os irmãos não vão. A gente tem essa mania, né? Irmãos, eu não posso fazer nada. Eu não posso obrigar as pessoas a buscar a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo não obrigou ninguém a seguir a Ele. Então nós não vemos esse exemplo na Bíblia, que a gente tem que pegar os irmãos pela orelha e sair levando, não, buscando. O que a gente pode fazer é encorajar. Irmãos,
vamos por aquele evento da igreja, um retiro, vai ser muito bom, é uma bênção, né? A gente está lá 3 dias em comunhão com os irmãos, aprendendo uns com os outros, né? Se desligar um pouco do mundo, passar ali 3 dias só com crentes, convivendo, aprendendo, tendo aquela comunhão agradável, já é um pré-céu, né? Porque lá no céu nós estaremos juntos, então vai ser um tempo maravilhoso. E encorajar, porque é bom que os irmãos vivam unidos, né? É bom e agradável viverem unidos os irmãos, isso é bíblico. Então vamos exortar a se voltar para a Bíblia. Salmo 133, já está escrito lá. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Então vamos exortar os irmãos. Irmãos, ó, é bom a gente estar unido. Não é bíblico isso aqui? Então é bíblico a gente encorajar os irmãos a ir para um retiro, a vir para uma programação na igreja, a chamar a atenção dos irmãos. Irmão, não falte o culto. Às vezes tem gente que acha o pastor chato, né? Aí todo culto esse pastor é chato, fica dizendo que a gente não vem para o culto, né? Irmãos, é bíblico a gente exortar os irmãos a viverem unidos. É bíblico. Então, vamos exortar. Exortar quando? Exortar mutuamente cada dia que houver, né, necessidade. Eu entendo assim, né? Que todo dia eu vou estar ligando para os irmãos, para o culto, né? Aí eu faço uma lista, né, do nome dos irmãos, aí, irmã Miriam, vai para o culto, viu? Aí, irmã Ana, para o culto, irmã Zumira, para o culto, aí vou tudinho, né? Ligo para tudinho, aí quando for na terça-feira de novo, irmã, para o culto. Não é todo dia, é o dia que houver a necessidade. Tem a necessidade da exortação e tem a oportunidade de exortar. Então, quando é que nós temos essa necessidade e essa oportunidade? Quando nós nos reunimos. Aí nós aproveitamos para encorajar os irmãos a não faltar as programações. Certo? Eu não estou dizendo que os irmãos que eu citei faltam não, viu? Por incrível que pareça, são os que mais vêm, né? É só um exemplo, né? Então, assim, a gente precisa entender essa importância. E os irmãos que estão sendo exortados precisam entender que não pode se chatear com aqueles que estão exortando, não. Que é para o bem. Qual é o propósito, esse motivo da exortação? É exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Então é mostrar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, Ele manda nas nossas vidas e nós temos que nos voltar para Ele, adorar, glorificar o nome do Senhor, temos que nos reunir. Certo? Então é para isso que serve a exortação. Então precisamos ter isso bem fixo na nossa mente, irmãos, para não estar se chateando com os irmãos. Porque o irmão disse que eu não fui para o culto, não vou mais não. É mimimi, irmãos. Se o irmão me chamou minha atenção porque eu estou faltando, é porque ele me ama. Ele quer o meu bem. Ele quer me ver junto com os irmãos, ele quer ter comunhão comigo. Aí nós, na nossa infantilidade, nós nos chateamos, né? Que já aconteceu isso, sabia? Uma vez eu conheço um rapaz, não era daqui da igreja, né? Ele já chegou a congregar em uma igreja comigo. Ele trabalhou comigo uma época, aí às vezes ele ia para a igreja comigo. E aí depois ele se envolveu com a menina lá, crente. Ele diz crente, se envolveu com a menina crente. Não era nas nossas igrejas, né? Só para deixar claro aí. Não estou dizendo que isso também não acontece nas nossas, né? Mas esse caso não foi. Aí, um dia lá, o cunhado do rapaz chamou a atenção, não dele, mas fez essa exaltação na hora do culto, né? Que o cunhado dele era o dirigente da igreja lá e aí trazia as mensagens, né? Um dia ele chamou a atenção da igreja para não faltar e tal, porque tinha gente que ficava faltando, blá, blá, blá. O cara chateou e não foi mais. Não, fui mais não. Eu disse, por que não está mais para a igreja, mano? Fui mais não. Meu cunhado lá, chato, mas fica chamando a atenção da gente. E, cara, não é tua atenção não, mano. É porque quem prega tem que chamar a atenção da igreja para não faltar mesmo. Não, mas vou mais não. Fica chamando a atenção da gente. Infantilidade. Vocês querem que eu conte o resto da história desse rapaz? Quer? Voltou para o mundo, vivia bebendo e traindo a esposa, sofreu 2 acidentes, no terceiro ele morreu. Estão vendo? Então, irmãos, não adianta. Se Deus está usando pessoas para chamar a nossa atenção para a Bíblia, graças a Deus. A gente não pode ser infantil a tal ponto de achar ruim. Porque o irmão fica me chamando minha atenção quando eu vou para o culto. É para o seu bem.
É o destino trágico desse rapaz. Já morreu. Ele trabalhou comigo. Em Pedra Branca ele trabalhava comigo no caminhão. Era meu ajudante. E a gente ia para a igreja e tal. Estava ainda até bem, se afastou das bebidas e tudo mais. Mas depois desse dia lá, chateou com o cunhado, voltou para o mundão e ao fim dele, sepultura. É triste, mas são casos que acontecem. Então, a gente precisa ficar atento. Quando Deus está usando uma pessoa para chamar nossa atenção, é um aviso. Que nós estamos errados e nós precisamos nos corrigir. Se essa exortação é bíblica. Não está na Bíblia que é bom os irmãos viver unidos? Então, se alguém chama sua atenção porque você não está vivendo unido, se volte para Deus. Porque senão pode dar muito errado na sua vida. Você colher frutos amargos que você não queria colher. Mas está plantando, né? Então vai acabar colhendo um dia. Certo? Colossenses capítulo 1, verso 13, vai falar aqui das preeminências de Cristo, né? Seu direito de herdeiro, sua primogenitura, seu poder criador, sua soberania, tudo feito para Ele, a prioridade antes de todas as coisas, o senhorio dele na igreja e a sua ressurreição. Nós vamos ler até o versículo 23, para que vocês possam entender isso, né? Em Colossenses ele tem os textos que exalta a Cristo, para que nós possamos lembrar que o motivo da exaltação é exaltar o senhorio de Cristo, para que nós possamos ser realmente seus servos, servos livres, não escravos. Versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Falando de Cristo, pois nele, em Cristo, né, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Pai, por que vocês falam tanto de Jesus, 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 Jesus? Será que precisa responder alguma coisa, né? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nós somos criados por ele e fomos criados para ele. Nós não fomos criados para o diabo não, irmãos. Para ir viver no inferno não. Ele nos libertou do império das trevas. Nós somos criados para ir ao céu. O ser humano vai para o inferno de atrevido que é, teimoso. Mas ele não foi criado para isso. Foi criado para ele, para Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Vou fazer uma pergunta. Estamos na escola, né? Quando é que Cristo foi criado? Ele nunca foi criado. Ele sempre existiu, porque ele é o próprio Deus. Ele é antes de todas as coisas. Antes da criação ele já existia. Nele tudo subsiste. Então, a existência das coisas veio nele. Ele é a cabeça do corpo, ou seja, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, a paz que nós procuramos nesse mundo está onde? Lá na cruz do Calvário. Está em Cristo. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. A paz que nós procuramos nesse mundo, irmão, nós não vamos encontrar nunca. Porque a paz está na cruz de Cristo. Ou seja, nele, em Cristo, na obra que ele fez. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então nós podemos ser reconciliados com Deus por meio de Cristo. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, né?
nós éramos estranhos a Deus, ou seja, inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Cristo reconcilia o pecador com Deus, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Estão vendo? Por que a gente fala tanto Jesus, Jesus, crê em Jesus, entregue sua vida a Jesus? Porque Ele é quem faz tudo por nós, irmão. Ele fez tudo por nós e ainda faz. Agora, porém, vos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados, nossas obras malignas. Mas agora, com a obra de Cristo, Ele, Jesus Cristo, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Para apresentar a Deus essas pessoas que permanecem na fé, ou seja, que creram, se é que é permanecer na fé, ou seja, se você realmente creu nele, Ele vai te apresentar perante Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se você quer ter essa vida santa, inculpável, irrepreensível, uma vida sem pecado, só Jesus pode fazer isso. Porque só Ele pode te apresentar perante Ele, que Ele também é o próprio Deus, dessa forma. Só Ele pode fazer isso. E aí Ele põe um critério, uma condição, se é que permaneceis na fé. Ou seja, se você realmente creu, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai um dia ser apresentado perante Ele dessa forma, santo, inculpável e irrepreensível. E aí eu te pergunto, o que é que falta para Jesus voltar? Porque a gente pensa assim, não, porque todo o mundo tem que ouvir o Evangelho. E tem algo curioso nesse versículo, não tem não? Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a quem? A toda criatura debaixo do céu. Então, o Evangelho já foi pregado para todo mundo? Nessa época já foi escrito isso. Foi passado, presente ou futuro? É passado. Isso quer dizer que a pregação a toda criatura debaixo do céu já aconteceu. É isso que eu entendo aqui, de forma literal, não é não? Vocês entendem outra coisa? Eu sei que a gente fica na dúvida, né? Irmão, eu estou vendo, mas não estou vendo. Não é? A gente fica assim, rapaz, já foi, está escrito, né? Foi pregado a toda criatura. Esse evangelho, né? Vou ler de novo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado. Esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Como foi pregado, irmão? Não me pergunte que eu não sei. Certo? Eu só sei que está escrito que foi pregado. Como? Eu não sei. Certo? Agora, que foi pregado, está escrito que foi. Do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Às vezes a gente fica pensando mais assim, como é que os índios já ouviram? Não sei. Mas está sendo pregado. Como é, irmãos, então, que tem hoje pessoas que não sabem nada do Evangelho? Como é que foi pregado para eles? Todos os que ouvem o Evangelho, creem? Então, não é nem porque não foi pregado. A gente não pode dizer que uma pessoa não creu no Evangelho, não sabe nada do Evangelho, não é nem porque não foi pregado para ele. É porque ele não quer. Pode acontecer assim. Pode acontecer que aos seus antepassados foi pregado, mas eles não repassaram para os filhos. Pode ou não pode? Pode. Então, creio eu que Jesus não voltou ainda, não é porque ainda falta gente ouvir do Evangelho. Eu não acredito muito nisso. Quem acredita, tudo bem, não tem nenhum problema, nada, certo? Com isso.
Por que eu não creio muito nisso? Porque está escrito que já foi pregado. Então, se já foi pregado, não precisa mais ser pregado. Entre aspas, né? Não precisa mais ser pregado com o critério de que se Jesus só vai voltar quando for pregado, a todos. Mas já foi pregado. Então, se for por esse critério, Jesus já teria voltado, porque o evangelho já foi pregado a toda criatura. Então, nós precisamos pregar hoje, sim ou não? Mas já foi pregado. Eu estou só fazendo confusão na cabeça de vocês, que é para você raciocinar, certo? Essas perguntas são para desenvolver o raciocínio. Lógico que a gente precisa pregar, irmãos, porque Deus ele tem um número X de salvos. Quando chegar aquele número, Jesus vai voltar, certo? Tem pregadores que defendem isso. Tem uma quantidade, vamos dizer assim, que Deus já sabia os que iam se converter, né? Pela sua soberania. Então, quando alcançar aquele número, Jesus volta. Como é que nós apressamos a vinda de Cristo? Pregando, para que as pessoas se convertam o mais rápido possível e alcance essa quantidade de pessoas lá que Deus já sabia que iam ser salvos, e aí, pum, Jesus volta. Então, não é porque já foi pregado que nós não precisamos pregar, entenderam? Isso que eu perguntei. Os irmãos parar um pouquinho e raciocinar, né? Precisa sim pregar o evangelho, para que as pessoas ouçam, se convertam, e esse número X aconteça, né? Seja alcançado, e aí Jesus volte. E tem a revelação do iníquo também, né? E aí outras coisas proféticas que não é o tema de hoje, né? Hoje nosso tema é sobre a exortação, e nós vimos aqui o motivo da exortação. Por que eu devo exortar? Vamos resumir para a gente ver se entendeu? Eu devo exortar por quê? Ou para quê? Para que as pessoas reconheçam o senhorio de Cristo. Que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Se você não entendeu mais nada do que eu falei, mas você guardar pelo menos isso, pronto. Você entendeu o cerne da mensagem, que é o resumo da mensagem, a parte mais principal, vamos dizer assim, né? Redundante mesmo, mais principal, né? Redundante, de propósito. Para que você entenda que eu exorto os meus irmãos, não é porque eu não gosto deles, não é porque eu fico procurando defeito neles, é porque eu estou estudando a Bíblia, estou vendo que eu preciso melhorar nessa área e o meu irmão também. Então eu melhoro na minha primeiro, na minha vida, e aí vou ajudar o meu irmão. Meu irmão, ó, na Bíblia fala isso, isso e isso. Voltar a ele para entender que o senhorio é de Cristo. O Cristo é o Senhor. É por isso que nós exortamos, é o motivo da exortação. É mostrar o senhorio de Cristo na vida dos irmãos, para que todos nós possamos viver como servos de Cristo, alegres e contentes, porque não somos escravos, somos livres para servir a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos mostra o senhorio de Cristo, o quanto é importante servir ao Senhor, porque o Senhor fez tudo por nós. Morreu na cruz, o Senhor desceu da glória, se fez carne, sofreu nesse mundo, ressuscitou ao terceiro dia e ainda foi preparar lugar para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo o Senhor realizou todas essas coisas. E pedimos que a cada dia possamos estar alicerçados, firmes no Evangelho, na Tua palavra, no testemunho, sendo fiéis a Ti para a glória do Teu santo nome. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante desse dia, que à noite, ó Pai, possamos retornar para Te louvar, Te adorar e aprender da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até à noite, se Deus quiser.